Olá pessoal, tudo bem? Vamos a uma aula do nosso curso completo de Matemática Básica. Nessa aula veremos sobre a potência de 10 e notação científica. E a próxima aula veremos sobre radiciação. Para lá, vai! Meu amigo, para você ter uma sequência então correta dessas aulas, inscreva-se aqui no canal. Estando inscrito nesse canal, você terá acompanhamento de uma sequência então correta dessas aulas que facilitará a sua aprendizagem. Desejo a todos vocês uma excelente aula, anotem tudo e acompanhem aqui. Continuando com as nossas aulas de potenciação, nessa iremos ver aqui potência de 10, ou seja, a potência da base 10. Esse pontinho daqui, ou seja, aqui temos o 10 elevado a 0. Isso aqui é igual a quanto? É igual a 1. Porque 10 elevado a 0 é igual a 1. Se você vir sobre as nossas aulas de potenciação, isso daqui então ficou muito simples. E daqui para este lado temos aqui potências em que o expoente aqui é negativo. Daqui para este lado temos aqui potências em que o expoente aqui é positivo. A seguir aqui de 10 elevado a 0, nós temos 10 elevado a 1. Temos aqui então 10 elevado aqui a 1. Isso aqui resulta aqui em 10. Ou seja, é a mesma coisa que o 10 repetido aqui então uma vez. Aqui temos o 10 elevado a 2. 10 elevado a 2 é a mesma coisa que o quê? 10 elevado aqui então a 2. Será igual a 100. Ou seja, é 10 vezes 10. Isso aqui que resulta aqui então em 100. Nós temos mais aqui 10 elevado a 3. Podemos ver aqui então 10 elevado a 3 é a mesma coisa 10 vezes 10 vezes 10, que será igual aqui a 1000. O que eu tenho que fazer é, nesse caso aqui então o 10 elevado a 4, que é a nossa última potência sobre esse caso daqui, nós podemos colocar aqui então 1. 10 elevado aqui a 4, nós podemos colocar 1 e repetirmos quantas vezes o 0? 4 vezes. Ou seja, teremos aqui então uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Então daqui para este lado, veja que temos aqui o 10 elevado a menos 1, ou seja, temos aqui o 10 elevado aqui a menos 1. Isso aqui é a mesma coisa aqui. Isso daqui é a mesma coisa. Nós colocarmos aqui 1 dividido aqui por quanto? Por 10. 1 que divide por 10, isso aqui nós já vimos na nossa aula de divisão, ou seja, divisão aqui está por 10. Na divisão por 10, nós temos aqui então 1 que divide aqui por 10. Isso aqui é a mesma coisa. Você terá que levar esse 1, passarmos aqui quantas vezes? A vírgula dele está aqui, esse 1. Então teremos que passar essa vírgula daqui uma vez para a esquerda. Nesse caso ainda ficaremos aqui. Ou seja, 1 que divide aqui por 10 é a mesma coisa 0,1. Nós podemos ver aqui o 10 elevado a menos 2. Ou seja, o 10 elevado aqui a menos 2 é a mesma coisa 1 que divide aqui por 100. Veja, esse daqui então é a mesma coisa fazer assim. Então 1 que divide aqui por 100, mais ou menos, dividido aqui por 100, você pode colocar esse 1 aqui, a vírgula de 1 está aqui, então passa aqui 2 vezes, indo aqui então para a esquerda. 2 vezes aqui então para a esquerda. Isso aqui implicaria que teremos que passar essa vírgula uma vez, 2 vezes, a vírgula dele terminará aqui. Aqui você acrescenta então 0. 0 aqui, 0 aqui. Isso aqui resultará aqui em 0,01. A seguir aqui temos o 10 elevado a menos 3, ou seja, 10 elevado a menos 3. Isso aqui é a mesma coisa 1 que divide por 1000. Então 1 que divide por 1000. O esquema aqui então é o mesmo. Basta colocarmos aqui 1, dizer que esse 1, a vírgula dele está mais ou menos aqui então. Terás que andar aqui 3 casas, por causa do que? Por causa do 1000 aqui então tem 3 0. Anda aqui então 3 casas então para a esquerda. Nesse caso teremos aqui então uma vez, 2 vezes, 3 vezes. A vírgula dele então terminará aqui, ou seja, aqui acrescenta então 0. Aqui 0, aqui 0. Nesse caso nós teremos aqui 0,001. É que é 1 que divide aqui por 1000. Por último nós temos aqui o 10 elevado a menos 4, ou seja, 10 elevado a menos 4 também é a mesma coisa 1 que divide aqui por 10.000. Nesse caso você terá que colocar aqui 1 mais ou menos assim. A vírgula de 1 está aqui, então você terá que caminhar 4 vezes indo aqui então para a esquerda. Ou seja, 4 vezes cada decimal, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, terminará aqui. Ou seja, esses aqui, como esse 10.000 aqui tem 4 0, você anda aqui então uma vez, 2, 3, 4 vezes, termina aqui com a vírgula, temos aqui 0,000. Essas lacunas aqui você acrescenta com 0. Isso aqui resulta aqui em 0,0001. Acompanhe aqui alguns exercícios relacionados então à potência da base 10, para você ver que esse assunto aqui é muito simples. Vem comigo. Nós temos aqui então exemplo, ou seja, temos aqui representa os números abaixo utilizando a potência da base 10. Nesse caso nós temos aqui o quantos mil, esse número aqui bem gigante. Isso aqui é a mesma coisa o que? Você terá que colocar o que? Coloca aqui o 9, eu vou ter que resolver aqui mesmo. Terá que colocar aqui o 9
multiplica aqui então por 10, elevado a quanto? Coloca então quantos zeros tem, ou seja, teremos aqui então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nós temos 12 zeros, então coloca aqui 9 vezes 10, elevado aqui então a 12. Esse aqui 10 elevado aqui a 12 é a mesma coisa aqui então 10 aqui seguido quantos zeros? Seguido aqui então com 12 zeros. Nesse caso nós temos aqui 0,000 que está 45. O que você tem que colocar o que? Coloca 45 primeiro. Tens que colocar aqui 45. Tens que fazer o que? Conte quantos números, ou seja, quanto algarismo tem depois dessa vírgula. Nesse caso temos quantos algarismos? Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Confira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá, tens que colocar então vezes 10 elevado aqui a 7. Mas não 7 só. Como esse número começou com 0, todo número começa aqui com 0, tal número aqui, a potência dele será igual a 10 elevado a número negativo. Nesse caso, nós teremos aqui 10 elevado a menos 7. Vamos ter que ver aqui esse exemplo aqui, ou seja, esse exemplo aqui temos esse númerozinho aqui, esse daqui, essa parte daqui, é a mesma coisa, 4 vezes 10 elevado a quantos zeros são? Temos 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, são 5 zeros. Tens que colocar aqui então 10 elevado a 5, multiplicado com tudo que está aqui. Ou seja, tem que colocar esse 5 simplesmente, coloca aqui 5 vezes 10. Como esse número começa com 0, então esse ponto aqui ficará negativo. Nesse caso, então, conte quantos números tem depois dessa vírgula. Temos quantos números? Temos 1, 2, 3, 4, 5. Temos aqui então 5 números, basta colocar aqui menos 5. Se você está nesse tipo de situação, o que você tem que fazer é multiplica esse 4 com esse 5, resultando aqui em 20. Nós podemos multiplicar esse 4 vezes 5 é igual a 20. E depois multiplica esse daqui com esse daqui, ou seja, 10 elevado a 5 vezes 10 elevado a menos 5. Isso aqui é multiplicação de potência da mesma base. Na multiplicação de potência da mesma base, você mantém o que? Mantém a base, que é uma coisa então 10, e depois soma o seu expoente, 5 mais menos 5. Isso aqui será simétrico, ou seja, corta, mas eu vou ter que demonstrar que isso aqui é a mesma coisa, então 5 menos 5, porque será a soma aqui. Ou seja, se você tem aqui 5 mais, entre parênteses aqui está menos 5, terás que multiplicar isto com isto aqui, resultante aqui é menos. Nesse caso aqui então teremos menos, ou seja, 5 aqui e 5 aqui, 5 menos 5, isso aqui então resulta em 0. Ou seja, teremos aqui 20 vezes 10 elevado aqui então a 0. Mas 20 vezes 10 elevado aqui a 0 é a mesma coisa, porque essa parte aqui é igual a 1. Então 20, simplesmente isso aqui é uma coisa 2 vezes 10. Ou você pode deixar aqui, ou também pode colocar aqui igual a 2 vezes 10. Tudo bem? Nós podemos ver esse exemplo aqui gigantesco, ou seja, temos aqui um número em cima. Esse número que está em cima, o que eu tenho que fazer é colocar primeiro 28, teremos que colocar aqui 28, multiplica então aqui por 10, elevado a quantos zeros são aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 6 zeros elevado aqui a 6, como aqui temos 6 zeros, que divide aqui por tudo isso daqui. Isso daqui é uma coisa aqui, coloca 2 vezes, aqui temos 2, coloca esse 2 daqui, e depois conta quantos zeros são. Temos aqui 1, 2, 3, ou seja, temos aqui 3, 3, 3. Isso aqui são 9 zeros. Coloca aqui 2 vezes 10 elevado aqui a 9, multiplicado com tudo isso que está aqui. Aqui você tem que colocar primeiramente então 8, teremos aqui 8 vezes 10, conta quantos zeros são, ou seja, quantos algarismos tem depois dessa vírgula. Temos quantos números aqui? Temos 1, 2, 3, 4, 5. Como temos aqui então 5 números, basta fazer, coloca 8 vezes 10 elevado aqui a menos 5. Multiplica primeiramente aqui embaixo, ou seja, aqui embaixo nós teremos o quanto? Teremos aqui embaixo, primeiramente você multiplica aqui e basta mantermos aqui em cima. No numerador nós temos aqui 28, primeiramente você tem que colocar 28 vezes 10 elevado a 6. E aqui então no denominador nós temos esse daqui, multiplica esse 2 com isso aqui, ou seja, 2 aqui vezes 8, teremos 16 vezes 10 elevado a quanto? Aqui temos multiplicação de potência da mesma base, mantém a base aqui é 10, e faça aqui então, soma o seu expoente. Ou seja, essa partinha daqui, o 10 elevado a 9 positivo, vezes 10 elevado a menos 5. Isso aqui é multiplicação de potência da mesma base, mantém a base que é 10, teremos aqui então o 10, e depois soma o seu expoente, ou seja, teremos aqui então 9, mas entre parênteses, soma, isso aqui como é negativo, coloca aqui então entre parênteses, menos
5. Então, mais vezes menos, isso aqui resulta em menos, ou seja, teremos aqui 10 elevado aqui a 9 menos 5. Nesse caso, nós teremos aqui então o 10 elevado aqui a 4. Então, aqui nós temos o 10 elevado aqui a 4. Tudo bem? Tens que dividir isto com isso, você tem que fazer em parte. Divida essa parte aqui e divida essa parte aqui. 28 aqui divide por 16. Isso aqui será igual a 1,75 multiplicado por quanto? Aqui temos divisão de potência da mesma base. Só ter aqui 10 que divide por 6 dividido aqui mais por 10, ou seja, 10 elevado a 6 que divide por 10 elevado aqui a 4. Isso aqui é igual, divisão de potência da mesma base, manter a base que é 10, a base isso daqui então que é 10, e depois então faça a subtração dos 6 pontos. Ou seja, teremos aqui 6 menos 4. Isso aqui resultará aqui então em 10 elevado aqui a quanto? A 2 simplesmente. 6 menos 4 é igual a 2. Então temos aqui então vezes 10 elevado aqui a 2. Temos aqui então 1,65 vezes 10 elevado a 2. Como sendo o resultado dessa nossa operação daqui. Agora vamos ver sobre a notação científica. Verá que a notação científica é uma das formas de representar o número então muito grande ou mesmo muito pequeno a uma forma então reduzida. Queres ver? Acompanhe aqui. Depois de termos visto potência de base 10, vamos ver aqui então a notação científica. Ou seja, a notação científica é uma forma de escrever números que acomoda valores demasiadamente grandes ou pequenos. A sua representação numérica é composta por dois fatores. Explicando isso aqui matematicamente, a notação científica aqui é a mesma coisa, essa parte do texto aqui é a mesma coisa, ou seja, é uma forma de escrever números bem grandes ou também bem menores, bem pequenos, de uma forma que é reduzida. Então, aqui é composta por dois fatores. Esse fator aqui temos, por exemplo, o número x, sendo igual aqui a vezes 10 elevado a n. É o número que está aqui, o 10, ou seja, é uma coisa então aqui a, o número a, vezes 10 elevado aqui então a n. Nós podemos ver aqui no primeiro passo, onde esse aqui no primeiro passo aqui, o número decimal, o a, tal que esse a deve estar aqui entre o quê? Entre 1 e 10, mas não sendo aqui o 10. Nós podemos dizer que o a é um número tal que deve ser o que aqui? Maior ou igual aqui então a 1. O a deve ser um número maior ou igual a 1. E por sua vez, o a também deve ser aqui menor do que 10. Isso aqui então numa reta aqui graduada é a mesma coisa fazer o quê? Colocaremos aqui um 1, mas um aqui incluindo com uma bolinha fechada, mas no D aqui então não pode entrar, ou seja, no D simplesmente aqui uma bolinha aberta. Então, a notação científica, esse A que fica aqui, esse que nós iremos ver aqui, o A, é o número que está compreendido entre 1 e 10, mas não pode ser esse número, não pode ser 10, mas sim pode ser 1 ou maior do que 1. E também não pode ser um número que começa com 0, tal, por exemplo, um número aqui assim, 0, tal número assim, não pode ser número 0,1. Só deve começar aqui com 1 para lá, mas não pode ser 10 também. Deve terminar com 9,9999 ponto para lá, vai. Acredito que essa parte aqui ainda já percebendo aqui. No segundo ponto temos aqui então potência da base 10, ou seja, essa aqui é a potência da base 10, mas expoente deve ser então números inteiros. Ou seja, esse expoente aqui que é n, deve ser aqui então número inteiro. Ele que pode ser menos 1, 2, positivo, pode ser aqui então menos 2, mas deve ser aqui então números inteiros. Tudo bem? Com essas letras aqui, parece ser um bicho aqui de 7 cabeças. Vais ver aqui algum exemplo para ver que esse assunto aqui é muito simples. Vamos ver algum exemplo relacionado à notação científica para você não ficar então muito craque a esse assunto. Vem comigo. Temos aqui exemplo, representa o número abaixo em notação científica. Temos esse número aqui então bem grande. Veja, temos essa parte aqui. Essa parte coloca aqui 4,57. Por que isso que eu vou colocar 4,57? Se eu colocar aqui então 45, será o número aqui então maior do que 10. Isso aqui não pode ser. Então, se eu colocar também 0,457, isso aqui será um número aqui também menor do que 1, também não pode ser. Então, o que vai ter que fazer é reduzir essa parte. Ou seja, coloca aqui 4,65. Veja, esse número como um número aqui inteiro, a vírgula dele está mais ou menos aqui. Então, você terá que andar aqui para a esquerda. Conta quantas casas decimais que você terá que andar. Temos aqui uma vez, duas vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes, 8 vezes, 9 vezes, 10 vezes, 11 vezes. Aqui temos então 12 vezes, terminou aqui 45 ponto tal, 12 vezes, e 3 vezes, temos aqui 4,5.
4,5 se 12 vezes, ou seja, teremos aqui então vezes 10 elevado aqui a 12. Mas deixa-me confirmar, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ou seja, são 13, a quinta vírgula termina aqui. 13 vírgula termina com, ou seja, teremos aqui então esse número deve ser elevado aqui a 13 positivo. É muito simples. Deixa eu te explicar aqui um exemplo bem simples. Veja, se eu tenho aqui, por exemplo, a 497. Veja, 495, isso aqui terá que fazer o quê? Colocará aqui dessa forma aqui, ou seja, o número aqui tal de A vezes 10 elevado aqui a N, onde esse A é o número que está entre 1 e 10. Nesse caso, o que vai ter que fazer é, veja, isso aqui vai ter que reduzir, quando a vírgula está aqui, coloca uma vez, se uma vez, essa aqui ficou 49, 49 é o número aqui maior do que 10, aqui não pode ser maior do que 10. Então tem que reduzir uma vez, outra vez, temos aqui então 4,97, isso aqui sim, teremos aqui então 4,97, que é essa parte aqui de A, já temos a nossa parte de A, mas isso eu vou ter que passar mais ou menos para aqui. Veja, teremos aqui 4,97 vezes 10, como está na fórmula, temos aqui a fórmula, elevado aqui a N. Esse N é um número inteiro. O número inteiro, esse N aqui teremos quanto? Como nós passamos aqui então uma, duas vezes, aqui nós para elevarmos aqui a 2. Viu como foi muito simples? Nós podemos prosseguir com alguns exemplos para você tentar ficar craque nesse assunto. Nós temos aqui um número muito pequeno que nós podemos fazer é representarmos de uma, ou seja, numa notação aqui científica. Nesse caso, o que você tem que fazer é, veja, a vírgula dele está mais ou menos aqui, então tens que andar essa vírgula aqui para a direita. Nesse caso, temos quantas vezes? Uma vez, duas, 3, 4, 5, 6, aqui temos 7. Como aqui começou aqui então no 1, vírgula aqui, esse número aqui, sim, tens que deixar assim mesmo. Ou seja, teremos aqui 1, vírgula, 3, 2, 5, vezes aqui 10 elevado aqui a menos 7. Por quê? Porque esse número aqui é muito pequeno, começou com 0, todo mundo começa com 0, então o expoente aqui ficará negativo, 7. É assim que você pode representar na notação científica. Nós podemos ver esse exemplo aqui também bem simples, ou seja, é um tal número aqui com outro número aqui. Temos aqui 0,004. O que eu estou a dizer nesse vídeo é, veja, na notação científica, esse A que fica aqui, como a nossa fórmula é mais ou menos assim, tá? Esse A que fica aqui é o número que está entre 1 até 10, mas 1 incluindo e o 10 não chegando. Nesse caso, veja, se a vírgula está aqui, você terá que andar aqui, indo aqui direita. Para o quê? Para nós deixarmos esse número aqui entre 1 até 10. Se eu andar aqui uma vez, terminará aqui, ficaremos aqui com 0, se a vírgula dele ficará aqui, ficaremos com 0,04. Assim ainda, tens que andar aqui uma vez, ficaremos aqui com 0,4. Também ainda, porque tem esse número que está entre 1 até 10. Não pode ser um número aqui menor do que 1. Então 0,4 é um número aqui menor do que 1. Isso não pode acontecer. Andamos aqui uma vez, a vírgula termina aqui. Ou seja, 4 aqui é o número que está entre 1 até 10. Ou seja, que está entre 1 e 10. Nesse caso, nós teremos aqui 4 vezes 10, que é a nossa fórmula, elevado a quanto? Andamos quantas vezes? Uma vez, duas vezes e três vezes. Terminamos aqui. Ou seja, elevado aqui a menos 3. Simplesmente assim. Isso aqui está multiplicado com quanto? Com 10 elevado aqui a 10. Então, vezes 10 elevado aqui então a 10. Nesse caso, o 10 elevado a 10, essa parte daqui, compreenda melhor. Essa parte daqui que é o 10 elevado aqui a 10, é a mesma coisa 1 vezes 10 elevado aqui a 10. É a mesma coisa escrever assim. Porque 1 vezes 10 elevado a 10, isso aqui resultará simplesmente a 10 elevado aqui a 10. Então, o que eu tenho que fazer é isso aqui, que é 4 vezes 10 elevado aqui a menos 3, multiplicado com, escreva assim, 1 vezes 10 elevado aqui a 10. Tens que multiplicar esse 4 com esse 1 que está aqui, resultará que em 4 vezes quanto? Isso aqui com isto aqui. Aqui é a multiplicação de potência da mesma base, mantém a base aqui que é 10. Faça a soma aqui então entre esses seus expoentes, ou seja, menos 3 mais 10. Resulta aqui em menos, não menos, em 7 aqui então, positivo. Ou seja, ficaremos aqui com 4 vezes 10 elevado aqui a 7. Simplesmente assim. Então nós podemos fazer esse nosso último exemplo daqui. Veja, temos
785. Ou seja, você tem que reduzir aqui, isso aqui é uma coisa, então 7, teremos aqui 7, esse número daqui. Mas como é que você tem que descobrir isso? Veja, então vou ter que te explicar melhor, mas esse número aqui, temos aqui o 785,000. Tá? Essa parte daqui, primeiramente, se notação científica, a formulinha é essa daqui. Então, essa parte daqui de A que nós queremos é o que? Temos que andar, a vírgula dele está aqui, então terá que andar para a esquerda, nesse caso assim. Então, com a vírgula dele está aqui esse número inteiro, anda uma vez, vírgula, um número muito gigante, duas vezes, o número é muito gigante também. Temos aqui então 3 vezes, o número também é muito gigante. Temos assim, se nós pararmos aqui, teremos 78,5. Isso não pode acontecer, porque esse A daqui deve ser o número que está entre 1 até 10, mas 10 não é incluindo, mas sim 1 incluindo. Então, aqui ficou 78, também um número muito gigante. Andamos uma vez, ficamos com 7,8, sim, o 7,85. E esse número aqui está entre 1 até 10, ou seja, está entre 1 e 10. Nós teremos que colocar 7,85 vezes 10 elevado a quanto? Quantas vezes que andei? Uma vez, 2, 3, 4, 5. Ou seja, elevado aqui então a 5 positivo. Tá, esse número daqui que é 7,85 vezes 10 elevado aqui então a 5 positivo, multiplicado com outro número aqui que é 10 elevado a menos 5. Teremos aqui o 10 elevado aqui então a menos 5. Ou seja, você pode manter esse número aqui que é 7,85 e faça a operação entre isto e isto. Isto com isto aqui então teremos vezes 10 elevado a quanto? 5 menos 5, ou seja, aqui é multiplicação de potência da mesma base, manter a base e soma o seu expoente. A soma entre 5 e menos 5 é uma coisa 5 mais, entre parênteses aqui está menos 5, isso aqui resultará em quanto? Coloca aqui o 5, mais a quinta vezes menos, resulta aqui está em menos, ou seja, menos 5. É por isso que eu coloquei assim, nesse caso, isto com isso aqui igual a 0, ou seja, teremos 7,85 vezes 10 elevado aqui então a 0. Chegamos ao fim de mais uma aula do nosso curso completo de matemática básica. Não deixe de acompanhar essas aulas maravilhosas aqui de matemática básica e compartilhe esse conteúdo então com os amigos, familiares, para lá vai. Eu te vejo na próxima aula. Até lá.